Se vocês ainda não aprenderam a ouvir o mundo espiritual, ou pior, se vocês ainda não acreditam que o mundo espiritual fala conosco o tempo todo, a todo instante, sejam por sinais, seja por uma intuição, ou seja por uma voz, muitas vezes extremamente audível, vocês estão muito ferrados. Isso porque o mundo espiritual está para nos guiar em nossa jornada. Então, quanto mais você se conecta com a espiritualidade, mais informações você recebe, e que informações essas que vão te poupar de muito sofrimento ou de uma longa caminhada. Então, aquilo que muitas vezes vocês aprenderiam ou levariam anos para aprender, vocês têm a informação em questão de segundos. E para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo hoje. Hoje eu acordei, não estava me sentindo bem, mas achei que era apenas uma indisposição. E aí, todo sábado eu recebo um convite de familiares e especificamente uma pessoa para ir papear, para brincar, para conversar, muitas vezes para beber. E aí eu me perguntei, será que eu vou? E aí eu sentei na cama e algo me disse, fica calado. E aí eu disse, fica calado? Oxi, mas não dei importância porque eu achei que era algo da minha cabeça. Então eu fui para esse ambiente. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com a pessoa. A pessoa não escutou uma palavra do que eu estava falando, não estava interessada, e ela fazia uma coisa que eu acho extremamente terrível, que é quando a pessoa, você fala uma dor sua, ou um problema, alguma coisa, e a pessoa ignora e ela passa a falar dos problemas dela para você. E com esse exemplo, eu quero dizer duas coisas para vocês que eu acho assim, extremamente sensacional, que é uma filosofia de vida que eu levo, e eu já constatei 1 zilhão de vezes, que é, primeiro, nós somos a realidade que nós projetamos. O que isso significa? O mundo só existe através do olhar de um observador. E o que isso significa, Tânia? Que nós projetamos exatamente a realidade em que nós nos encontramos. Então, se você não está bem, você vai projetar exatamente as suas emoções em cima das pessoas. Logo, as pessoas vão refletir aquilo que você está sentindo. E 2, o mundo espiritual é tão sensacional em nos orientar quanto a essa jornada que ele me avisou quando ele disse, fica calado. Por quê? Porque ele identificou que a minha vibração estava baixa, que eu não estava num dia bom e que eu não estava propenso a me relacionar com pessoas naquele momento. Então, o que eu deveria ter feito? Escutado a minha intuição, escutado o mundo espiritual, ter me resguardado e aí ter meditado, esperado a minha energia se elevar e eu conseguisse projetar uma nova realidade, aí sim eu poderia ir para aquele ambiente. E essa analogia e esse sinal que eu recebi é apenas um sinal extremamente sutil, furreco que eu recebi. Eu recebo outros extremamente fortes e intensos que me dão sinais do que eu devo ou não devo fazer, de momentos que eu poderia evitar, de momentos que são propícios a um bom relacionamento, enfim, diversos sinais. Então vou até abrir aqui um pouquinho o meu íntimo para que vocês entendam que sinais são esses. Então eu tenho desde horas iguais, eu tenho uma sensação de um arrepio extremamente forte exatamente nesse ponto da cabeça quando eu estou tendo uma ideia. Eu tenho um zumbido fortíssimo no meu lado direito do ouvido quando algo de extremamente importante e muitas vezes espiritualista está acontecendo naquele exato momento. É batata. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e eu vou falar alguma coisa para ela e quando eu penso na espiritualidade sai um zumbido, parece que está saindo um fio assim no meu ouvido, de uma forma assim, cara, é muito doido. Eu sei que vocês vão achar que eu sou doido. E para finalizar, aprendam a interpretar e enxergar os sinais e ouvir a intuição e ouvir o mundo espiritual, que vocês vão para outro nível de consciência. Vocês vão ser poupados, vocês vão aprender, vocês vão evoluir de uma forma, como eu falei lá no início. Aquilo que vocês levariam 10 anos escutando a espiritualidade, escutando a sua intuição, vocês aprendem ali, às vezes, questão de minutos, segundos, tá bom? Então era essa a minha mensagem, espero que ela seja relevante ou ajude vocês de alguma forma. Tamo junto.